Olá pessoal, Senhor Jesus abençoe você, sua família aí, você que está vendo o vídeo, muito obrigado. Inscreva no canal Professor Miguel Química aí, dá uma força pra gente, né? Valeu pessoal, muito obrigado. Vamos lá, classificação periódica dos elementos, vamos falar aqui tabela periódica, nonos anos, FUNVIC, né? 2024. Então, lá, turma, nono 1 e nono 2, né? Então, nós estamos aqui no livro 2, capítulo 8, classificação dos elementos. Então, não deixe de ler, pessoal, grifar, página 32 a 47, né? Isso é muito importante, esse trabalho que alguns alunos fazem muito bem. Parabéns aí, porque pouca gente faz realmente, tá bom? O que que é essencial nesse capítulo a gente aprender, pessoal? Vamos relacionar que número atômico é o número de prótons igual ao número de elétrons, todo átomo é neutro, e posicionar o elemento na tabela periódica, né, pessoal? Tá bom? Através da distribuição eletrônica. Distribuir os elétrons, classificando os elementos em representativos de transição, né? A gente já fez bastante no capítulo anterior, vamos treinar mais um pouco aqui, né, pessoal? Então aqui nós temos uma consciência socioambiental, né? Você poder dar uma lidinha na apostila aí, muito legal essa parte, tá bom? Falando dos smartphones, né? Dos componentes, dos metais que entram na composição dos smartphones, beleza? Tranquilo? E aqui um trabalho muito interessante em grupo, né? Um trabalho optativo, né, pessoal? Tá o roteiro aqui, isso aqui é o roteiro, né? Depois você dá uma lida com calma aí, né? Tá certo? Certinho. E aqui, né, pessoal, a coordenadora ali ainda não me retornou ainda a respeito disso aqui, tá bem? Mas aí, se você se interessar, tudo, fala aí comigo e a gente conversa com a coordenadora e vê o que pode ser feito nesse aspecto, que é um trabalho, na verdade, não poderia deixar de ser feito, né, pessoal? Até para apresentar em grupo, slides, né? Fazer um negócio bem legal para você já tendo uma inserção aí, né, com pesquisa, né, tá certo? Tranquilo? Então tá bom, vamos lá. Bem, pessoal, então aqui nós temos aqui os conceitos musicais, né, e introdutório aí, né, dos elementos, né, tá certo? Né, que a gente vai cantar aí na sala de aula, tá? Mas é mais ou menos assim, né? Alcalinos são A, lítio, sódio e potássio, césio, rubídio e frâncio, os terrosos são 2A, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, é preciso querer saber. Então, nesse ritmo, a gente vai cantando aí os elementos, né, de acordo com seus grupos, né? Com as famílias aí, tá joia? E por fim, os gases nobres, grupo 8 ou 18, hélio, neônio, argônio, se quiser tem criptônio, mais xenônio e radônio, todos vamos aprender, é preciso querer saber. Bom, a música do É Preciso Saber Viver, né, uma paródia aí. Então, pessoal, ó, é, essa parte final é legal porque deixa claro que a tabela tem 18 grupos, 18 famílias, né? Tá certo? 8 ou 18, né? 8 é antigo, né? 8A, né? Tá certo? Ou 18, 18 grupos. E aqui tá, né, pessoal? A classificação atual com 7, 18 elementos, tá joia? Tranquilo? Olha lá, grupo 1 e 2, mais 3 ou 18 são chamados representativos. Então, grupo 1 e 2, aqui do 3 ou 18, que representam a tabela, né? Terminado, a distribuição eletrônica vai terminar em S ou P. A gente fala aqui do grupo A antigamente, o grupo chamado os grupos A, né? Mais antigamente a gente falava isso. E aparece muito em exercício ainda, né? E do grupo 3 ao 12, né? Ó, você contar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tem os elementos de transição externa, né? Termina em D, tá certo? Por que transição externa? Porque tem o interno, né, pessoal? Tá bom? Então aqui tá, né, pessoal? Metais a metais, né? Vamos falar de nível de valência, né? Tá certo? É onde vai ocorrer a ligação química, né? No último nível, na última camada, né? Tá certo? Tá? Ela vai uma ligação iônica covalente depois, tá bom? Tranquilo? Vamos tocar? Aqui um pequeno histórico, né, pessoal, do Berzelius, né? Que introduziu o símbolo químico, né? Porque os alquimistas representavam assim, né, pessoal? Ó, o símbolo do ouro, né? Da prata, do ferro, do cobre, né? Tá certo? Dalton representava dessa maneira, né? E aí, Berzelius coloca os símbolos, né? Latim, né? O nome em latim, por isso que o símbolo é assim. Aurum, por isso que é AU. Argento, AG. Ferro, ferro, né? E cuprum, CU, beleza? Então tá aí, né? Então nós temos a International Union of Pure and Applied Chemistry, né? Que é a Internacional União da Química Pura e Aplicada, né, pessoal? Que é uma organização sediada em Genebra, na Suíça, e que determina aí, né, que a primeira letra seja maiúscula e a segunda seja minúscula, né? Muito importante isso, viu? Você representar certinho, nada de colocar aquele A assim que você costuma fazer, não. É um A assim, A-U. Então representa direitinho, tá bom? Aí, um pouco de histórico, né, pessoal? Até 1650, né?
você tinha apenas aí esses elementos aqui, né? Tá certo? Aí você vai indo, né? Século 17, 18, 19, 20, né, pessoal? Até agora, né? 118, né? Então tem o Dobrainer, né? Tá certo? 26 anos, né? Vixe, eu nem lembrava disso. 26 anos ele publica aí, né? Classificou aí as tríades, 3 em 3, né? Vou chamar de tríades de Dobrainer, né? Então ele notou que a massa atômica, né, pessoal, do segundo elemento era uma média dos dois, né? Tipo assim, né? Aqui, ó. Se você pegar a massa atômica aqui, né, do estrôncio, né, tá certo? É uma média, né, dos dois anteriores, né? Certo? Então, 137 mais 40, né, dividido por 2 vai dar essa média. Então, ele notou isso daí, tá bom? Beleza. Aí aparece aí também outra proposta, né, do parafuso telúrico, né, pessoal? Do Champ-Cortot, né, do Champ-Cortot, tá certo? Que ele dispõe um elemento em forma de um parafuso, né? Faz uma disposição em forma de parafuso, ou conhecido como parafuso telúrico aí, tá certo? Onde o telúrico, porque o telúrico era o mais centralizado no parafuso, né? Por isso, tá bom? E aí tem o Newlands, né, pessoal, que ele coloca aí, que ele coloca que a cada 8 elementos, né, pessoal, exceto o hidrogênio, né, as propriedades se repetiam, né, como na escala musical, tipo assim, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí o oitavo repetia, tá vendo? Beleza? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? Só que aí não era confirmada depois o cálcio, né? Isso aqui depois não era confirmado para do terceiro período, né? Se você olhar o terceiro período, dá uma voltadinha, ver se eu consigo aqui para você. Vou ficar longe. Aqui, ó. A partir do terceiro período, ó, primeiro, segundo, terceiro, né? Aí, a partir do cálcio aqui, a gente entra os elementos de transição e parece que deu uma atrapalhada aqui na sequência dele, beleza? Tranquilo? Vamos lá? E aí, né, pessoal? Vem Slottermeyer, né? E Mendeleev, né, pessoal? Então, Mendeleev, né? Ele fez anotações em cartões, né? E ia colocando em ordem crescente de massas atômicas, né? E deixando espaço entre um elemento e outro, prevendo que ia ser descoberto alguns outros aí, né? Então, ele, em 1871, ele previu a descoberta do Eca-silício, né? Eca quer dizer depois do silício, Eca, depois do silício, né? E foi descoberto realmente 14 anos depois o germânio, né? Tá certo? E os elementos com propriedades semelhantes estão no horizontal, segundo ele, né? A gente sabe hoje que não é no horizontal mais, né, pessoal? Propriedades semelhantes estão nos grupos, né? Tá joia? Nas famílias. E Mayer trabalhou com características mais físicas, né, pessoal? Tá? Mais físicas. Enquanto Mendeleev trabalhou com características físicas e químicas, né? Tá joia? Tranquilo? Aí, no caso, aí, o Eca silício, ó. Então, ó. Deixou espaço aqui, ó, galho e arsênio, então deixou espaço aqui, que realmente foi descoberto depois o silício, né? É o silício aí. Depois do silício, quer dizer, né, aqui, né? Eca-silício, depois do silício, né? Descobriu o germânio, né? Beleza? Aqui é o germânio, né? Carbono, silício, germânio, né? Beleza. Depois do silício, ótimo. E aí, pessoal, nós temos aqui uma outra proposição em 2004 aí, que é chamada aí de galáxia, né? Disposição, a galáxia química, né? Um dos elementos forma tipo de uma galáxia, assim, essa proposta, né? Tá certo? E a última atualização, né? Realizada aí na tabela periódica foi 2016, né? Quando esses elementos aqui, eles passaram a fazer parte oficialmente dela, beleza? Tranquilo? Aí nós temos aqui o Moseley, né, pessoal? Era doutor em física aos 23 anos. Fraco ou não? Morreu aos 27 em um combate na Primeira Guerra Mundial na Turquia, em 1915, né? Bom, então o que que ele fez, o Moseley, pessoal? Depois de analisar espectros, né, de raios-x aí, de vários metais, ele propôs aí a disposição dos elementos em ordem crescente de carga nuclear, de número atômico, número de prótons, tá certo? Que é o número atômico. Número atômico é o número de prótons, é o número de elétrons todo átomo é neutro. Então, propriedades físicas e químicas variam em função do número atômico. Vamos ver as propriedades periódicas depois, tá bom? Tá? E então não temos a lei periódica dele. E o diagrama, né, pessoal? Revisão do capítulo 7, uma bola, duas bolas, três bolas, quatro bolas, três bolas, duas bolas, 7 níveis. E aí a gente, os 7 níveis aqui, ó, vai aumentando os níveis de cima para baixo, por isso que o átomo aumenta de tamanho. Correto, pessoal?
Tranquilo? Você vai completando, como a gente já aprendeu no capítulo anterior, né? Completa bonitinho. E aí, fazendo o treinamento aqui, né, pessoal? Seguindo agora as setas, né? Olha lá, número atômico é o número de prótons, igual ao número de elétrons do átomo é Newton, 1, né? Então você pega lá, né? 11, né? Olha lá, 11. Então você vai aqui, ó, 1s2, depois 2s2, 2p6, 3s2. E conta, né? E conta. Vamos lá, ó. 3s2, ó, 2, 4, 10, tinha dado 12 aqui, você tirou um para ficar 1, certo? Você vai distribuindo, já aprendeu a fazer isso, né, gente? Aí 20, ó, você vai seguindo as setas até chegar no 20. 2, 4, 10, 12, 18, 20, assim por diante. Olha lá, 13, tá? Você vai aqui daria 18, 3p6 daria 18, né? Aí você tira um, olha lá, 2, 4, 10, 12, 18. Né? Então você tira 6, tira 5, né? Desculpa, tira um. Tira 5, aí fica P1 para dar 13, tá? E aí você vai, faz a distribuição de todos aqui, né? Seguindo as setas. Gente, muita gente errou isso na prova no capítulo 7, pelo amor de Deus, gente. Vamos treinar isso aqui, meu Deus. Aí você vai marcar o último nível, a última camada, ó, 4, aqui é o 3, pega todo o 3, viu, gente? Aqui é o 2, pega todo o 2. Aqui é o 3, pega todo o 3. Aqui é o 2. Tem que pegar todos os dois, né? Aqui no quadro 4 é o maior, então 4 e 4, pega os dois. É o tipo a camada que é o último nível. E aqui é o 6, perceberam, gente? Preocupa não que isso aqui é pela ordem crescente de energia da tabela periódica, tá bom? Então aí, ó, 3, terceiro período, aí quarto período, terceiro período, aí você vai, o número indica o período, né? Que é a linha horizontal, período, linha horizontal. Aí, sexto período, beleza? Aí agora você vai ver o grupo ou família lá, 3S1, então 1, grupo 1 ou 1A. Aqui terminou em 4S2, grupo 2 ou 2A. Ó, 2 e 1, 3. Grupo 3, ó, 2 mais 1, 3. Grupo 3A ou 13. Fica aí pula lá pro 3 por causa de transição que tá ali no meio, tá bom? E aí você vai, assim por diante até terminar. Tranquilo? Faz uma pausa aí, beleza? Se for isso, né? Nome das famílias, metais alcalinos, nomes particulares, né, gente? Você tem que dominar, viu? Alcalinos terrosos, grupo 2. Aí não tem nome, você fala grupo do boro, que é o primeiro elemento do grupo do alumínio, só olhar na tabela. Também não tem nome grupo do carbono, também não tem nome grupo do nitrogênio, fica assim. Agora tem nome, grupo 6 ao 16, calcogênios, certo? Grupo 6, 7 ao 17, halogênios. E gases nobres, GN, tá certo? 628 lá, gás nobre. Tá aí o ferro aí, pessoal, ó. Fazer o ferro 26 até chegar no D6. Aí toma cuidado, viu, gente? Tá? Quarto período, que é o 4 maior, e grupo 8. Por que grupo 8? Você vai pegar os dois últimos aqui, ó. 4S2, 3D6. Quando terminar em D, você faz isso. 2 e 6, 8. Grupo 8. Beleza? 8B, né? Que é a nomenclatura antiga. Aí, agora, ó, se eu fosse você, eu não deixaria de treinar isso, pessoal. Não deixarei de treinar, que é extremamente importante fazer exatamente o que foi feito aqui. Tá joia? Volta o slide aqui bonitinho, vai pausando e resolve esses aqui. Combinado? Aí. Número atômico é o número de prótons, igual ao número de elétrons ou do átomo, é Newton. Bora? Bom, turma, então, fazendo uma revisão aqui do formato e orientação dos orbitais. Então, só para lembrar, o subnível S, né, ele é formado por orbital do tipo S, que é esférico. Tá joia, gente? Então tem o núcleo do átomo e o elétron pode estar em qualquer lugar nessa esfera aqui, ó. Beleza? Vamos lá, aí, ó. Já o subnível P são formados por orbitais do tipo P, que tem forma de um halteres, ó, forma de um 8, ó. Forma de halteres, forma de um 8, ó. Tá certo? Aí o subnível P, pessoal, tem três regiões, ó, três orbitais, porque cabe 6 elétrons, cada orbital cabe 2. Vou falar já, tá bom? Olha, você tem um PX, um PY, um PZ. Tá bom? Tranquilo? É a forma de um halteres, forma de um 8. Tá? São três por quê? Você vai ver já já que cada orbital cabe 2 elétrons. E o P tem 6 elétrons, subnível P 6 elétrons, então 3 vezes 2, 6. 3 regiões. Orbital é a região do espaço, onde tem uma probabilidade de se encontrar o elétron. Probabilidade máxima aí, né? O subnível D já complica um pouco, né, gente? Mas cabe 10 elétrons, subnível D, então vai ter 5 formatos, 5 orbitais, 5 regiões. Tá? Porque 5 vezes 2, 10, cada orbital cabe 2. Vai memorizando isso. Então, o subnível D um pouco já mais complexa a forma dele, né? Porque já vai envolver o S, vai envolver o P e o próprio D, né? Tranquilo? Beleza, né? Vamos tocar aqui? Bom, e o subnível F, né, pessoal? Cabe 14 elétrons, tem 7 formatos. 7 vezes 2, 14. Então, tem 7 formatos. 3, 4, 5, 6, 7. Aí já é bem mais complexo, né, gente? Tá bom?
Beleza, então nós vamos representar, pessoal, esses orbitais por bolinhas, como lá no diagrama, ou quadrinhos. Aqui nós vamos representar por quadrinhos, certo? Então tá aí, né? Então, falando de número quântico magnético, né, pessoal? Refere-se às orientações do orbital no espaço aí, que vão representar por quadrinho, no caso, e o elétron por setinha, tá certo? Agora você vai entender perfeitamente. O número quântico span, a gente fala spin, mas é span, do verbo do inglês, né? To spin, se fala to span, girar, né? Rodar, to span, tá certo? Escreve spin, tá? Então, nós vamos representar o spin, vamos representar por uma seta, tá? E não há convenção para o spin. A gente acaba falando spin às vezes, né? A maioria das vezes, né? Então, se a questão não der, nós vamos adotar para cima um menos meio. Então, para cima, vamos adotar chamando de menos meio, tá joia? O elétron, chamar ele de menos meio, tá bem? Mas aí você vê a legenda da questão. Se você não falar nada, você fica para cima. Ah, não pode ser para baixo, pior? Ué, também pode, porque já você vai entender como é que é o esquema aqui. Então, vamos lá. Olha lá, só para lembrar, ó, o subnível é S, P, D e F. O S cabe 2, o P cabe 6, o D cabe 10, o F cabe 14, de 4 em 4. Então, orbitais são as regiões. Então, o S vai ter uma região cabendo 2 elétrons, o P, 3 vezes 2, 6. Então, 3 regiões cabendo 6 elétrons. O D, 5 vezes 2, 10, 5 regiões, 5 orbitais, né? Cabendo 10 elétrons. E o F, 14, 7 regiões, 7 orbitais cabendo 14 elétrons. No máximo, né? Estou falando no máximo, né? Tá bom? Beleza? Aqui, por exemplo, subnível S tem 2 elétrons, tem apenas um orbital S com 2 elétrons. Então, a regra de Rand, né? O que diz a regra de Rand? Né? Cada orbital deve receber o primeiro elétron para depois receber o segundo. Então, olha lá, recebe o primeiro para depois receber o segundo. Então, S2, belezinha? Tá? Então, vamos seguir. Olha lá, subnível P tem 6 elétrons, então vai ter 3 orbitais P com 6 elétrons. Olha lá, 3 regiões, 3 orbitais P. Aí você vai numerar, né? Do meio é 0, a esquerda é menos 1, de lá é mais 1. Só para posicionar, tá bom? E aí você vai colocar lá, cada orbital recebe o primeiro elétron, para depois voltar e receber o segundo. Lembra no início do ano a bala que eu distribuí para vocês? Primeiro eu dei uma bala para cada um, terminou, eu voltei distribuindo novamente, tá certo? Tranquilo? É até uma questão de educação, mas é uma regra, né? A regra de Rand, chamada aí. Subnível P, pessoal, D agora, desculpa. Subnível D cabe 10 elétrons, vai ter 5 regiões, 5 orbitais do tipo D, tá certo? E vai caber 10 elétrons. Então, cada orbital recebe o primeiro elétron. Numera primeiro, é do meio 0, menos 1, menos 2. É a numeração do orbital apenas, viu? Mais 1, mais 2, tá bem? Então, vamos. Cada orbital recebe o primeiro elétron, está recebendo, belezinha? Pode depois voltar e começar a receber o segundo. Tranquilo? Mamão, né, pessoal? Beleza. E finalmente o subnível F com 14 elétrons vai ter 7 regiões, 7 orbitais, né? Que vai caber 14 elétrons. Aí você numera também, do meio é 0, menos 1, menos 2, menos 3, mais 1, mais 2, mais 3. Matemática, né? Aí cada orbital recebendo o seu primeiro elétron, belezinha? Para depois voltar a começar a receber o segundo, tá bom? Beleza. Tá aí. Pessoal, o professor Luiz, acho que deu essa aula para vocês ou não? Ah, não, é só eu no nono ano, né? Ano que vem vocês no primeiro ano vai ter 2 professores aí, tá? E essa matéria não vai ser vista comigo, então capricha aí. Beleza, então a tabela periódica, né, pessoal, tá aqui, né? Você tem as propriedades semelhantes nos grupos, né? Olha lá, então os grupos, tá? Nós temos 18, né? Tranquilo? Então as propriedades semelhantes estão nos grupos, nas famílias, aí os nomes delas, bonitinho, ó, só para você dar uma lembrada, né? De transição, né, pessoal? A transição termina em D ou F, né? Os elementos abaixo aí da tabela são os de transição, né? Então, tem uns elementos abaixo, assim, na tabela. Já viram ou não? 2 linhas, tá? Lembrar que colunas, grupos ou famílias são 18 linhas verticais, período, camada ou nível são 7 linhas horizontais, tá joia? Então, elementos representativos terminam em S ou P. Olha lá. Então, terminando em S ou P é representativo. Terminar D, transição externa. Se terminar em F, transição interna. Tranquilo? Então, tá aí. Aí, tá vendo? Terminar em F, como terminou em F aqui, por exemplo, o elemento é de transição interna. Aí, se terminar em D, o elemento é classificado como de transição externa. Se terminar em SOP representativo. Vamos lá, turma. Página 48, número 1, né? Olha lá. Testando os conhecimentos. Para o elemento representativo, o número de elétrons na camada indica o seu grupo e o número de camadas indica o seu período. Indique a localização do elemento químico com a distribuição tal.
Então, o que você vai fazer aqui? Olha lá. Mostra também qual o valor do número quântico magnético spin, né, do elétron de diferenciação. O que é elétron de diferenciação, professor? É o elétron, é o último elétron, que tem maior energia distribuída no diagrama. Então, para localizar aqui, você vai pegar os dois últimos, né? Como a gente aprendeu, né? Pega aqui os dois últimos, olha lá. Primeiro, terminou em S ou P. No caso, terminou em P, é representativo, beleza? Aí pega os dois últimos, ó, os quatro aqui, quarto período, né? 2 e 5, 7. Grupo 7 é o 17. É sempre assim, tranquilo. Tá bom? Aí, nos subníveis, então, no caso aqui, o último aqui é 4p5, né? 4p5, subnível P, cabe 6 elétrons. Só que aqui tem só 5, porque esse átomo tem 5. 6 é o máximo. Então vai ter 3 orbitais P com no máximo 6 elétrons. Como tem o 5 aqui, então, ó, P, então o P tem 3 regiões, certo? Cada orbital recebe o primeiro elétron para depois receber o segundo. Olha lá, 5 elétrons, beleza? Então, o elétron de diferenciação é esse último aqui que a gente acabou de colocar, beleza? Que está no orbital aqui, 0, beleza? Bora? Aí, turma, da seguinte, determine para cada caso pertence o átomo do elemento representativo, transição externa ou transição interna. Então, vamos lá. Se termina em S ou P, representativo. Representativo. Então, ó. Então, aqui, o B e o D. Cadê o B? O B terminou em S aqui e o D terminou em P. Então, representativo. Bora? Se terminar em D de transição externa. Então, terminou em D aqui o A. Transição externa. E se terminar em F de transição interna. Então, o B terminou em F de transição interna. Tá joia? É assim que classifica, beleza? E aparece mais representativo. Gente, representativo você tem que dominar, tá? Termina em S ou P. Aí, ó. Então, é para fazer por meio da distribuição, indique o grupo e o período ao qual pertencem. Então, tem que fazer lá, pegar o diagrama e seguir, né, pessoal? E classificar, né? Olha lá, o X, o Z e o W, né? Ah, distribui os 4 elétrons, seguindo as setas lá, que a gente já viu no capítulo 7, e muita gente errou na prova, né? Uma questão fácil, fácil demais lá, gente. Vamos ver se a gente corrige no capítulo 8 aqui. Isso é muito importante. E aí você pega o último aqui, ó, grupo 2, né? Grupo 2A ao 2, né? Tá certo? Segundo período, ó, grupo 2 do 2A. Terminou em S, ele é representativo. Beleza? O 17 faz a mesma coisa, ó, vai até dar 17, ó. Aqui era P6, dava 18. Como é 17 que eu quero, então se tirou, fica P5. Aí você pega o 3, terceiro período. Tá aqui, ó. Terceiro período. 2 mais 5, 7. Grupo 7A ao 17. Também é representativo que termina em P. Vamos ver o outro? Aí já terminou em D, essa é de transição, ó. Transição externa ainda, beleza? Tá? Aqui é mais complicadinho, toma cuidado. Também não é muito difícil, não. Você vai pegar os dois últimos. O maior é o 4, quarto período. Aí você pega os dois últimos aqui, 2 e 6, 8. Olha lá, tá vendo? Ó? Beleza? Pega os dois últimos aí, ó. Grupo 8. Na verdade, o 8B, que é a nomenclatura antiga. E simplesmente o 8, tá bom? Bora fazer mais um? Forneça o número do grupo e do período ocupado pelos elementos químicos, conhecendo seus números atômicos, né? Então tá aqui os números atômicos, né? Vamos lá, é a mesma coisa, é um replay. Então 16 você vai até aqui, 3 é o período, né? Terceiro período, 4, 2 e 4, 6. Grupo 6 ao 16, terminou em P, ele é representativo. 19. Aí, tá vendo? Vai até dar 19, tá vendo? Aqui dava 4S2 daria 20, então fica 1 para dar 19 elétrons, né? Tranquilo, quarto período, olha lá. Tem um aqui, grupo 1A ou 1, também representativo, porque ele termina em S. E esse aqui vai terminar em D8. Era D10, só que é 28 aqui. Então, para dar 28, D8. Então, aí você vai. Quarto período, 2 mais 8, 10, grupo 10. Certo, pessoal? Então, cuidado aí, viu? 58, mesma novela, ela terminou em F. Então, de transição, ó. Aí você pega o maior, sexto período, terminou em F, transição interna. Tranquilo? Sexto período e grupo 3, né? Na verdade, grupo 3, que todos os elementos de transição interna estão no grupo 3. Aí já, isso aí não tem como você olhar, é só ver na tabela mesmo, tá bom? Bora, pessoal. Aí, tá vendo? Propriedades periódicas, né? Propriedades que dependem dos períodos, né, pessoal? Nós precisamos memorizar isso aqui, hein, gente. Eletronegatividade, precisamos começar a cantar, né? Potencial de ionização, energia de ionização, beleza? Tá? E do raio atômico, gente, que eu tô, acho que só no nono ano, não sei qual que a gente cantou esse aqui, que é muito importante. O raio atômico, tamanho do átomo, né? Tá bom? Então vamos lá, turma. Então, o que é uma coisa periódica, né? Depende do período, né? Algo periódico, né? Que se repete, né? Em períodos, né, pessoal? As aulas, os dias da semana, os meses, as férias, né?
Feras de bora, mas repete, né? Movimento da Terra, né? Algo periódico, né, pessoal? Algo periódico e algo repetitivo, né? Beleza? Então, aqui, ó. Então, o que que é, né? O que que é o tamanho do átomo, raio atômico, né? É metade da distância. Pô, gente, o átomo não é uma esfera a rigor, tá certo? Então, para você falar em raio atômico, tamanho do átomo, você vai ter que medir a distância, a metade da distância internuclear. Então, você vai ter dois átomos, né? Aí a metade dessa distância entre os núcleos, a metade dessa distância é o raio atômico, certo? Como se fosse uma circunferência. O problema é que o raio não é essa esfera, essa circunferência que a gente imagina, né? Tá certo? Perfeito, como aparece em alguns exemplos, né? Tá certo? Tranquilo? E o raio atômico cresce de cima para baixo, né, pessoal? Você vai descendo a tabela, só aumentando os níveis, as camadas, né? Tá certo? Olha lá para você ver, ó. Número atômico, número de prótons, tem o K e o E, você vai aumentando, ó. Vai descendo na tabela, só aumentando as camadas. KLMN, KLMNO, KLMNOP. Beleza? E assim por diante. Tranquilo? Bora? Aí, ó. Se você tem essa distância entre os dois núcleos, 74 picômetros, né? Picômetro é essa quantidade de metros aqui, tá bom? Tem o angstrom também. Aí você vê a metade da distância, metade de 74, 37, assim vai. Então, a metade da distância internuclear, é o raio, beleza? Aí, pessoal, raio atômico. Raio atômico é assim para a esquerda e para baixo. Vamos explicar. Para a esquerda tem menos prótons, menor atração sobre os elétrons. Assim, o átomo fica maior. E para baixo, cada vez maior, KLM, NOP e Q, postulado assim, são níveis de Bohr, mas postulado é o quantum de Planck, 3 anos pós-Bohr, modelo orbital, é o atual. Legal? Então tá aí. Então, maior carga nuclear, maior número de prótons, né? Maior atração sobre os elétrons, né? Por isso que o átomo fica maior, né? Então, se você vir para a direita, está aumentando o número de prótons, o número atômico. Então, está atraindo mais os elétrons, então o átomo tende a ficar menor. E para a esquerda, né? Para a esquerda, onde eu estou aqui? Para a esquerda, né? Para a esquerda, o átomo tende a ficar maior, vai diminuindo o número de prótons, né? Carga nuclear. Aí, tá vendo os níveis, né? Bom, energia ou potencial de ionização, pessoal. O que que é isso? Energia para ionizar, para você retirar elétron do átomo. Então, você tirando elétron do átomo, ele vai virar um cátion, vai ficar com mais carga positiva, tá certo? Se isso é no estado gasoso, né? Então, a energia de ionização ou potencial de ionização, então, os átomos maiores potenciais de ionização estão para a direita e para cima, beleza? Tá? Então, é o hélio, né? É o mais difícil tirar elétrons dele, tá certo? Beleza? Então, sempre a primeira energia de ionização, segunda e terceira, né? A, a próxima energia vai ser sempre maior que a primeira, né? Pois é, a segunda energia de ionização é maior que a primeira, a terceira é maior que a segunda. Por quê? Você vai tirando elétrons, fica menos elétrons. E aí os prótons vai atraindo mais esses elétrons. Dá para sacar? Vou mostrar aqui um exemplo para você. Olha lá, a energia necessária para tirar elétron do átomo, ó. Então entra uma energia, ela entrou, pum, e aí, esse elétron é retirado do átomo, é lançado para fora. De novo, ó. Viu? Legal? Então, se sai elétron, o átomo ficando positivo, porque o número atômico é o número de prótons, igual ao número de elétrons, todo átomo é neutro, beleza. Aí, um exemplo para você ver aqui tranquilo, ó, pessoal, ó. Então, o alumínio, ó, a L0, neutro, pode virar L+. Por que mais? Sai uma carga negativa aqui, ó, então ele fica positivo. Então, aqui para você ver, ó, o átomo neutro, 13 prótons, 13 elétrons, né? Se você tirar um elétron dele, vai ficar com 13 prótons e 12 elétrons, só com um próton a mais que elétron. Ou isto é, um elétron a menos, né? Tá certo? Então vai ser mais atraído, né? Então lá para você ver. Interessante, ó. Lá arrancando o primeiro elétron, ó. Então tá arrancando o primeiro elétron, beleza? Vai gastar uma energia aqui, ó. 578 quilojoules, né? Beleza? Agora vamos lá agora, ó, que interessante, ó. A L+, vai tirar um elétron desse íon aqui agora, vai virar L2+. Você tira o segundo elétron, 2 positivo, que sai outro elétron, beleza? Você vai gastar 1820 kJ, kilojoule, lá para você ver. Porque agora tem 13 prótons, 12 elétrons, você vai tirar mais um elétron e vai ficar com 11 elétrons, 2 elétrons a menos agora. E próton continua igual, né, pessoal? No núcleo, né? Tô com 2 positivos a mais lá para você ver agora, ó. Então você vê que agora está gastando mais energia, porque os 13 prótons que continuam no núcleo estão atraindo mais esses elétrons, tá? Arrancando o segundo elétron. Agora veja o terceiro. Olha agora, né? Do íon 2, positivo, alumínio, para virar
a L3 positiva, sai um outro elétron daqui, arrancar outro elétron, você vai gastar muito mais energia. Por quê? Você vai gastar muito mais energia. Você vai ficar com 3 elétrons a menos aqui, ó. Tá certo? 13 prótons, 10 elétrons. Olha lá, pra você ver que interessante, ó. Tá vendo? Você tem os 13 prótons desde o começo, agora puxando os elétrons. Então vai gastar uma energia muito grande, está sendo mais atraído os elétrons pelos prótons. Porque elétron é negativo, próton é positivo, né, gente? Tranquilo? Beleza, pessoal. Então é isso, já entendeu o que é energia de ionização, né? Até o átomo, até o íon se estabilizar, né? Então o alumínio, lá, 3 mais. Por quê? Perdeu 3 cargas negativas, ficou com 3 positivas a mais, né? E aí ele torna-se estável. Miguel, mas não pode tirar mais elétrons? Poder pode, mas não tem um sentido prático isso, né? Muito prático aí, né? Então ele se estabiliza, né? A atração nuclear está muito forte sobre os elétrons agora, né? Ele adquire o octeto, né? O octeto, a estabilidade dos gases nobres, né? Olha a última camada dele agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons, beleza? Com exceção do hélio, os gases nobres estabilizam com 8, né? Então, o cátion estável. Beleza, pessoal. Agora vamos falar de eletroafinidade e eletronegatividade. Gente, o crescimento na tabela é o mesmo, os conceitos são diferentes. Cuidado, viu? Aí, ó. Agora, eletronegatividade é uma tendência de atrair elétrons numa ligação química, tá? Então, agora, eletronegatividade, que é a tendência de atrair elétrons, e ela cresce de baixo para cima e para a direita, fora gases nobres. Então, a eletronegatividade só mede a tendência de atrair, de um átomo atrair elétrons numa ligação química. Então, se você tem eletronegatividade para cima e para a direita, para a esquerda, obviamente, a dialética diz que nós teremos a eletropositividade. Então, você tem eletronegatividade para cima e para a direita, você chama de caráter ametálico, e para a esquerda, eletropositividade de caráter metálico. Porque os metais estão mais à esquerda da tabela, você percebe aí? Mais à esquerda da tabela, beleza? Tranquilo. Então, o que é afinidade eletrônica, pessoal? Afinidade eletrônica vai ser uma energia liberada pelo átomo nêutron, né? No estado gasoso ao ganhar um elétron. Então, quando o átomo nêutron aqui, ó, o átomo nêutron está aqui, ó. Se ele ganha um elétron, ele fica negativo. Tá vendo? Vira um íon negativo. Aí libera uma certa quantidade de energia. Então, o que é energia, afinidade eletrônica? Essa energia liberada. Energia liberada quando um elétron é adicionado a um átomo no estado gasoso, tá? Os conceitos são diferentes, mas o crescimento na tabela é igual. Combinado? Então, aqui está um resumo para você. Eletronegatividade, cresce para cima e para a direita, fora gases nobres. Então, para a esquerda você tem a positividade, beleza? Aqui nós temos a afinidade eletrônica, que é o mesmo crescimento da eletronegatividade, você percebeu? Conceitos diferentes, mas o crescimento é o mesmo aí. Aqui nós temos, né, a energia de ionização, para tirar de elétron mais difícil é o hélio, né? E para terminar, o tamanho do átomo. Os maiores átomos estão para a esquerda e para baixo, né? É importante cantar as músicas, os conceitos musicais, viu, galera? Tranquilo? Então aqui nós temos um exercício aí, ó. Página 49, número 3, para você colocar em ordem crescente de raio atômico. Bom, enquanto você não domina, dá uma olhadinha aqui. Os maiores átomos estão para a esquerda e para baixo. Beleza? Então, olha lá. O 4, 6 e o 9. Então tá aqui, ó. O 4, 6. Cadê o 9? O 9. Então, ó. Então, a ordem crescente é 4, 6 e 9. Beleza? Tranquilo aí, ó. Vamos mais um? Ordem crescente de energia de ionização para 2, 4 e 7. A energia de ionização cresce para a direita e para cima. Então, olha lá. 2, falei 4, né? 2, 5 e 7, né? Então, caiu 2. Cadê o 5? 2, 5 e o 7. Então, quem está mais para a direita? Então, vai ficar lá, na ordem, né? Vai ficar o 5 primeiro, depois o 5, o 7 e o 2, seguindo a ordem aqui, ó. Para a direita e para cima. Deu para sacar? Tranquilo? Bom, aí você faz igual para os outros agora. Ordem crescente de eletronegatividade também. Depois de eletropositividade, que é o contrário da eletronegatividade. E ordem crescente de afinidade eletrônica, né? Então, vamos lá. Ordem crescente de eletronegatividade. 1, 3 e 8, né, pessoal? Eletronegatividade vai para a direita e para cima. Então, 1, 3 e 8, ó. 1, 3. Desculpa, 1, 8. Cadê o 8? Ó, 1, ó. 8, depois o 3, para seguir aqui a seta, percebeu? Pô, o outro é a mesma coisa. Agora, afinidade eletrônica. Afinidade eletrônica entre o 3 e o 8. O crescimento é assim, ó.
entre o 3 e o 8, aqui é 3 e o 8. Então é o 8, depois o 3, que tem maior afinidade. E para terminar, eletropositividade, que é o contrário da eletronegatividade, né? Então, a eletropositividade é para a esquerda e para baixo, que é o contrário da eletronegatividade, que a gente acabou de fazer, né? Ou não fizemos ainda? Fizemos, né? Ó, só que agora são os outros aqui, ó, o 6, é o 4, o 5 e o 6, né? Então, o 4, cadê o qual? O 4, 5 e o 6. Bom, deu para pegar, né, pessoal? Então é isso, pessoal. Ó, vamos falar um pouquinho do apêndice aqui já, mas não deixa de fazer, viu, gente? Ó, tá? Então você faz primeiro na apostila, como eu já falei, tem vídeos gravados, né? Pode depois ir lá e fazer na disponibilizada, atividade que eu disponibilizo, tá bom? Então aí, tá aqui os exercícios propostos e faz alguns também da atividade suplementar, viu, gente? Que às vezes eu coloco algum também na atividade. Vamos falar um pouquinho do apêndice aqui para vocês? Turma, propriedade aperiódica. O que é uma propriedade aperiódica? É aquele que os valores só aumentam ou só diminuem com o aumento do número atômico. Por exemplo, não tem uma oscilação, não tem uma oscilação relevante, né? Tá certo? Uma repetição, não tem. Quer ver? Então, por exemplo, calor específico. Então, a quantidade de calor necessária, professor, para elevar de 1 grau, né, a temperatura de 1 grama da substância, é o conceito. Então, é para você ver, ó, o calor específico diminui com o aumento do número atômico. Ó. Então, ele diminui com o aumento do número atômico. Tá vendo? Então, não tem uma oscilação, né? Tá vendo? Não vai oscilando como uma propriedade periódica, né? Aqui, por exemplo, ó, vamos falar aqui da massa atômica, ó. A massa atômica. Olha lá. Então, a massa atômica, ela aumenta com o número atômico. Ó. Não tem uma oscilação relevante, ó, tá vendo? Percebeu? E aqui nós temos aqui o Dulong Petit, né, pessoal? Dois cientistas aí, né? Que relacionaram o calor específico de uma substância na fase sólida, né? Pelo produto da massa atômica, dando aproximadamente 6,3. Tá certo? Então, o calor específico da substância na fase sólida vezes a massa atômica dá 6,3. Essa expressão mostra aí que são inversamente proporcionais, né, pessoal? Calor específico, massa atômica, né? Então, só para comentar com vocês, tá bem? Então tá aí, né, para você ver, ó, dureza, tá vendo? Dureza é outra propriedade, que é a resistência, né, dos materiais ao risco, né, ou a penetração quando pressionados, né? Então a dureza, né, pessoal, aí ela aumenta com o aumento do número atômico, tá vendo? Então não tem aquela oscilação, não é verdade? Aquelas repetições, né? Aqui tem uma escala, né, pessoal? Escala de dureza aí, diamante é o mais duro, né? Essa é dos minerais aí, tá bom? É, índice de refração, né, pessoal? Índice de refração você vai aprender em física, tá? Propriedade que mostra a razão entre a velocidade da luz em dois meios diferentes, né, pessoal? Tá certo? Então, o índice de refração aumenta com o número atômico, beleza? Você vai ver isso aqui em física. Muito legal aí essas contas, né, pessoal? Beleza? Tranquilo? Então, o índice de refração aí é a razão, né? Mostra a razão entre a velocidade da luz em dois meios, né? Dois meios, né? No ar e na água aí, por exemplo. Bom, então é isso, pessoal. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado, né? Então tem as propriedades periódicas e aperiódicas, né, pessoal? Então, opa, então a gente para mais ou menos por aqui, né? Tá certo? Falando das propriedades periódicas aí, tá? Gente, muito obrigado. Beijo no coração de vocês. Obrigado por prestigiar o canal, né? Tá certo? Espero que você tenha gostado. Fico muito feliz aí de você ter participado e assistido, né? Essa aula aí, tá joia? Agora eu tenho que achar um jeito de sair da aula. Sair da aula aqui. Tá difícil. Espera aí. O que eu fiz aqui? Ai, cara, só que eu perdi aqui. Deixa eu pôr o óculos aqui porque você tá gravando. Oxe, como é que eu saio da aula aqui agora, gente?